Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Mundo Corporativo. Mais uma vez nós queremos agradecer a sua audiência. Você que acessa aqui no site da cbn.com.br, o blog do Barbeiro, que sou eu, onde está lá o arquivo de entrevistas, para que você possa vê-las novamente, inclusive fazer perguntas para os nossos entrevistados. E, aliás, já vou apresentar para você aqui o assunto de hoje. Bom, hoje eu estou aqui com a nossa convidada, que é a Vivian Merker Faria. A Vivian é consultora, especialista na área de RH, e ela é também diretora da empresa SEC Talentos, autora do livro publicado aqui pela Saraiva, chamado Manual de Carreira. Vivian, muito obrigado pela participação aqui conosco. Prazer enorme. Eu gostaria que você dissesse inicialmente para a gente o seguinte: como é que a carreira tem um manual? Dá para seguir um passo a passo? Porque você fala, manual é um aprendizado, é um passo a passo. É possível esse passo a passo? Olha, é possível, mas é um assunto muito grande, né? Porque carreira tem fases. E a minha ideia, na verdade, quando eu fui escrever o manual, era pegar as várias fases da carreira das pessoas. Então, desde uma pessoa que vai entrar no mercado, quer fazer um currículo e não sabe por onde começa, quer dizer, desde a formatação até que informações ela põe, até alguém que está numa fase mais avançada de carreira e quer, sei lá, melhorar a performance dela, ou quer administrar melhor o tempo, quer fazer um curso e não sabe qual. Então, a ideia era ter um livro de cabeceira que as pessoas, em qualquer fase da vida da carreira delas, possam ali sentar, ler de uma forma gostosa, agradável, que não seja muito técnica, e mais prática, né? Quer dizer, eu dou dicas, dou exercícios, faço as pessoas refletirem um pouquinho para que elas encontrem as respostas sem ter muita receita de bolo, né? Mas para que elas possam encontrar as respostas dentro das prioridades delas. Agora, Vivian, quando a gente fala em carreira, eu acho que antes de a gente saber o passo a passo, eu preciso saber qual carreira ou não. Sem dúvida, Vai? sem dúvida. Que carreira que eu vou seguir? O que é que me agrada? Como é que eu descubro isso? Então, eu não enfoco muito isso, né? Eu talvez pegue uma fase depois. Eu acho que o que eu enfoco bastante trabalho hoje é muito voltado ou muito interligado com a tua vida pessoal. Então, você tem que trabalhar naquilo que realmente é uma paixão, naquilo que você gosta. O trabalho tem que ser uma coisa, eu não digo só prazerosa, tem que ser divertida. A gente gasta no mínimo 10 horas por dia no trabalho, né? Se você contar ida e volta também. Então, as pessoas têm que descobrir onde está a paixão delas. Eu acho que isso é importante. Eu comento bastante qual o foco que elas têm que seguir, sem dizer como é que elas vão encontrar isso, porque aí vai muito da história de cada um, do que cada um foi fazendo nos seus estudos, na sua vida e a forma de descoberta da paixão de cada um. Mas eu diria que é isso, que é trabalhar em cima da sua paixão. Agora, Vivi, quando você fala trabalhar em cima dessa paixão, isso não pode levar a pessoa a se tornar outra palavra da moda, workaholic? Pode. Isso é uma das coisas que eu abordo em um dos capítulos. Existe hoje, a gente costuma diferenciar o workaholic do work lover. Qual que é a diferença entre eles? Work lover. Os dois trabalham muito, né? Eles podem até ficar bastante no escritório, eles podem inclusive ficar o mesmo número de horas no escritório. Então, qual que é a grande diferença? O workaholic é uma pessoa que trabalha muito e vive para o trabalho. E ele não tem o outro lado da vida e não tem o equilíbrio. O work lover, ele trabalha pela paixão no trabalho. O primeiro é viciado e o segundo não. Ele realmente está envolvido com aquilo. Mas ele tem as outras esferas da vida. Então, ele tem uma vida pessoal, ele tem um hobby, ele sai um pouquinho daquilo que o mantém equilibrado. Então, ainda que ele gaste menos tempo nas outras esferas da vida, ele tem essas esferas com mais intensidade. Então, ele acaba tendo um equilíbrio maior, o resultado dele é mais positivo, porque o workaholic a longo prazo, uma hora ele pifa. Né? Agora, como é que a pessoa descobre se ela é um workaholic ou work lover? Muito boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é, quando o trabalho ele já é naturalmente, né, na vida do ser humano, ele toma uma dimensão muito grande em termos de tempo. Ele não pode tomar, em termos de importância, essa dimensão tão grande. Ele não pode ser toda a vida da pessoa. Porque se ela fizer só trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, na hora que o trabalho tem alguma coisa errada, não é o trabalho que está errado, é a minha vida,
né, que está errada. Então, a coisa toma uma proporção enorme, ela acaba não curtindo a vida, porque uma parte dela que deveria precisar de ajuda, de repente é a minha vida inteira que não está boa. Mas ela descobre isso sozinho ou precisa de auxílio de alguém? Descobre sozinho, É? descobre sozinho. Eu acho que o trabalho tem que ser é uma parte importante, grande, mas é uma parte da vida. Você tem que ter um pouquinho do resto, você tem que ter uma base familiar, que é importantíssimo para você ser um bom profissional. Você tem que ter alguma paixão que você faz fora o trabalho, você tem que ter um espaço para você. Eu acho até que você tem que ter um espaço para fazer nada, sabe? Sem obrigações, sem ter que. Eu acho que a pessoa que tem essas esferas na vida, ela quando ela vai trabalhar, ela está mais tranquila, ela está mais feliz, a resiliência dela aumenta, quer dizer, o limiar dela para aguentar pressão, para aguentar imprevistos, é muito maior. Agora, Vivian, você usou a palavra resiliência. O que é exatamente resiliência? É bom você falar, porque como é uma das palavras assim, hoje muito usada no mundo corporativo, o que é exatamente? Então, a resiliência, eu diria até hoje, talvez seja uma das principais características do profissional. A resiliência é um termo vindo da física, e na física ele significa a capacidade que um objeto tem de levar choque e manter a sua forma original ou retomar a forma rapidamente. Então, para dar um exemplo, se você pegar uma bolinha de gude e bater bastante nela, ela não quebra. Se você pegar uma almofada e amassá-la, ela vai mudar de forma, mas você rapidamente, né, se balançar a almofada, ela volta para a forma original. Então, são objetos resilientes. Se você pega um papel e amassa, ele nunca mais retorna à forma original dele. Mesmo que você desdobre, ele fica com marcas. Né? Então, o que é resiliência no mercado de trabalho? É a capacidade de um profissional de ultrapassar as barreiras do dia a dia e manter a sua forma original, ou seja, não perder a sua individualidade, não perder a sua maneira de ser, manter o seu otimismo, a sua garra, apesar da gente ter muito imprevisto, as coisas mudam de uma hora para outra muito rápido, todo mundo trabalha sob pressão, todos nós acumulamos funções, então tudo isso junto, se a pessoa não tiver resiliência, o que acontece? Ela começa a desenvolver sintomas de estresse, ou uma pessoa com baixa resiliência, por exemplo, o limiar dela é baixo, então liga um cliente mal educado e aquilo transforma o dia dela, quer dizer, ela não consegue... estopim curto. Exato. Então ela não consegue manter a forma original dela porque qualquer coisinha já muda o dia dela, ela deixa com que o externo estrague o dia dela. O resiliente não é que ele não liga, ele liga, mas ele rapidamente ele volta à forma original. Então às vezes a pessoa fica mal, mas ela vai para casa, dorme, faz uma coisa que ela gosta, amanhã ela volta e está pronta para outra. Ou você tem uma semana mais difícil, você vai para casa um fim de semana e volta na segunda-feira otimista, etc. A pessoa que não é resiliente, ela começa a ficar para baixo, ficar fechada, ela muda a personalidade dela em função de acontecimentos externos. Bom, e com isso eu suponho que a produtividade dela... Sem dúvida, caia. Cai muito. Esse é um problema do workaholic, porque ele fica cansado e ele não equilibra a vida com os outros lados, a longo prazo, provavelmente, a resiliência dele baixa. Nós temos fases, né? Todo mundo tem fases de mais resiliência e menos resiliência. Talvez as pessoas que se excedam mais em trabalho descansem menos, elas costumem ter isso com mais frequência.